Boa noite, pessoal. Então sejam bem-vindos à aula 10 do curso sobre o par, na filosofia de Ayn Rand. Então, nós estamos. Hoje a aula finaliza, então nós finalizamos o capítulo 4 e do que trata então essa aula, como eu coloquei ali no WhatsApp. Nós vamos falar um pouco mais do conhecimento, da questão dele ser contextual, dele ser hierárquico e dele ser relacional. E ao final da aula, no material, nós temos o conteúdo falando de objetivismo, de intrínsecismo e tudo mais. Então, esse tipo de. Depois da página 25, vai ser um conteúdo que está ali. Provavelmente eu não vou abordar em aula, porque a gente já vem tocando nele nos dois capítulos anteriores. Então, está bem explicado aí, mas o meu foco principal é falar do contexto e da hierarquia, que eu acho que é mais importante para vocês nesse momento e como um curso introdutório. Então, o que que quer dizer que o conhecimento é contextual? A gente já vem tocando nisso há algum tempo, mas nessa aula então nós vamos aprofundar. E o que que isso representa, ser contextual, para a natureza dos conceitos, né? O conhecimento é contextual, por quê? Porque ele só faz sentido dentro do quadro de informações que nós já temos. Nenhuma ideia existe sozinha, ela sempre depende de outras ideias que a sustentam, ou seja, conceitos de segundo grau dependem de conceitos de primeiro grau, conceitos de terceiro grau, então subindo na escada, como nós vamos ver aqui na aula de hoje, eles dependem do conhecimento dos conceitos que vêm antes. Então, por isso que é, acontece, por exemplo, quando você vê uma notícia ou vê um podcast sobre um determinado assunto, por exemplo, psicologia ou nutrientes, né, sobre vitaminas. O caso do Daniel, ele me passa muitos vídeos sobre o tema, ele já vem estudando isso há bastante tempo. Então, quando eu assisto o vídeo, me ressoa, me parece uma coisa interessante, parece que faz sentido, mas eu jamais conseguiria estar articulado o suficiente para falar sobre como a vitamina D funciona no corpo. Eu não tenho esse conhecimento. Eu tenho alguns insights que o Daniel me passou, que me pareceram fazer sentido, mas eu jamais vou me dizer que eu sou um especialista em vitamina D, porque existem diversos conceitos e diversos conhecimentos que vêm antes que aí sim me tornariam capaz de dizer que eu sou que eu compreendo aquele tema minimamente. Mas não é o momento nesse, não é agora que eu posso afirmar isso. Isso serve para qualquer outro tipo de conhecimento, né? Para qualquer outro tipo de busca de aprendizado. Mas o que que significa ser contextual? Isso significa então que a, o que que não significa? Não significa que a verdade muda. A verdade, o que é verdade, que é a consequência do processo racional de busca de conhecimento, ou seja, de tudo aquilo que a gente viu, de formar o conceito e depois voltar, que é a questão da redução, que nós vamos reforçar na aula de hoje. A verdade em si ela é sempre a mesma. O que muda é quanto a gente entende dela. Então eu posso ter uma noção de que a vitamina D, por exemplo, é boa para o meu corpo, mas eu não ter todo o contexto necessário para de fato usar esse produto, saber como usar, saber as consequências positivas e negativas que possam ter. Então, conforme eu vou aprendendo mais, eu tenho que ajustar ou ampliar essas afirmações para que elas continuem fiéis à realidade. Ou seja, eu tenho que fazer cada vez que vem uma nova leitura, um novo podcast, uma nova informação que o Daniel me passa, eu tenho que fazer esse esforço de ir e voltar para que isso se torne conhecimento para mim de verdade e para que eu possa transformar isso numa coisa que eu vá usar para minha vida. Do contrário, é uma abstração flutuante, uma abstração flutuante, né? É alguma coisa que de fato não tem status cognitivo, como a Rand gosta de dizer. Ou seja, não é uma coisa que de verdade vai ter influência na minha vida diária. Não vai ser uma coisa que eu vou conseguir aplicar consistentemente ao longo do tempo. Então, esse é um dos motivos do conhecimento ser contextual.
Né? O Daniel coloca aqui a questão de camadas. Exatamente, né? Então, eu preciso passar por um processo para tornar alguma coisa conhecimento. E um exemplo simples disso é, por exemplo, quando você fala de uma criança, quando ela olha para o céu, ela vê que o sol está se movendo no céu. Então, dentro do que ela percebe com a visão diretamente, faz sentido para ela. O sol realmente ele parece estar se movendo, o sol se movendo. Mais tarde, quando ela vai para a escola, que ela lê, que ela tem uma aula, que ela conversa com os pais, aí ela descobre que na verdade o Sol ele parece se mover, mas o que na verdade mas o que está na verdade acontecendo? É a Terra que está girando em torno de si mesma que dá essa impressão de que o Sol está se movendo, mas na verdade o Sol não está se movendo. Então, ou seja, a verdade ela continua a mesma, só que eu refinei esse dado que a percepção tinha me dado e eu tornei conhecimento a partir do momento que isso passou pelo nível conceitual. Ou seja, eu tive um conceito de planeta, um conceito de sol, por exemplo, um conceito de movimento de translação e todas essas outras coisas. Mas eu tenho esse degrauzinho, né? Eu começo muito mais perceptual e ao longo do tempo, conforme eu vou crescendo e me desenvolvendo, eu vou cada vez mais para o nível conceitual. Novamente, isso não quer dizer que a percepção não é importante, pelo contrário. Mas conforme eu vou evoluindo, a tendência é que eu me torne muito mais um ser conceitual, um ser racional, né? Que é o que nós somos, né? Majoritariamente, principalmente, um ser que usa a razão. Né? Então, como eu comentei, a questão do sol se move no céu, esse olhar da criança, ela continua sendo verdadeira no contexto limitado dessa observação direta, né? Dessa percepção inicial. Então, o que era uma verdade parcial para aquela criança é integrado e ressignificado num quadro mais amplo. Então, o que muda não é a verdade, o que muda é a nossa compreensão e a forma como a gente organiza essa verdade, né, esse conhecimento sobre o Sol e sobre os movimentos na Terra, dentro da nossa hierarquia de conhecimento. Um outro aspecto que a gente vai desenvolver também depois é que o conhecimento é hierárquico. Que é o que eu comentei antes, ideias mais complexas só podem ser compreendidas depois das mais simples. Por isso que muitas vezes você vê alguém comentando sobre tudo na internet. Se você pressionar essa pessoa, ela já vai ter dificuldade para explicar toda a lógica por trás daquele fenômeno. Um exemplo é o objetivismo. Você demora anos para integrar aquilo ali. Então não basta eu chegar para você e dizer assim: o homem é o ser racional. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que tu chegou nessa conclusão? Qual que é o processo para eu chegar aí? Né? O Eric coloca também, cansei de ser especialista em Covid, né? E hoje eu me tornei especialista em segurança pública. Especialista em processo penal, em direito, hoje na época do julgamento do Bolsonaro. Então nós temos que passar por um processo de aprendizado e respeitar uma hierarquia. Então, essas são as duas principais lições desse capítulo que a Rand traz. No material, eu trouxe para vocês o exemplo refinado, aquele exemplo da cidade, só que agora trazendo a questão da hierarquia e do contexto. Então, o que que é hierarquia em ação no exemplo da cidade? Para entender cidade, primeiro eu preciso aprender o que que é casa, o que que é rua, o que que são pessoas, o que que são uma comunidade, o que que são serviços públicos, né? E o contexto. Se alguém disser, por exemplo, que uma cidade é qualquer lugar com muita gente, ele vai estar errando o contexto, ele vai estar esquecendo, por exemplo, da infraestrutura. Então, a o Felipe depois pode desenvolver esse exemplo aqui da Rand também, que ela disse que não integraria o objetivismo se tivesse nascido antes da Revolução Industrial. Depois pode colocar aqui no chat também pro Daniel e pro Eric ali ter isso mais claro.
Então, essa primeira reflexão é justamente para isso. Nós vamos falar de contexto e hierarquia dentro do objetivismo. Um terceiro ponto, não menos importante, é a natureza relacional dos conceitos. Mas por que que os conceitos são relacionais, né? Porque a gente só consegue entender algo quando a gente compara com outra coisa. Então, por exemplo, a gente sabe que é cadeira porque a gente distingue de mesa e cama, por exemplo. A gente sabe que é cachorro porque a gente compara com o gato e com o cavalo. A gente sabe que é uma árvore porque a gente diferencia de arbusto e grama, que é todo aquele processo que a gente fez desde o capítulo 2. Então, o nosso conhecimento é relacional. Se só existisse uma coisa, por exemplo, uma coisa que depois a gente chamaria de xícara, ficaria muito complicado para a gente fazer esse processo de relação. Seria aquela coisa ali isolada, eu não conseguiria fazer o processo de formar um contexto. Então, sem esse fundo de contraste, o ser humano ele aprende dessa forma. Então, sem esse fundo de contraste, o conceito ele não teria sentido. É como numa fotografia. A gente só consegue ver a figura clara porque existe o quê? Luz e sombra. Se não existisse esse contraste, tudo ia virar um borrão, né? Tudo ia virar parte de uma mesma coisa. Então é importante destacar que o conceito ele não serve só para separar, mas também para integrar. Então, quando a gente distingue, por exemplo, árvore de arbusto, a gente percebe que as árvores, ao mesmo tempo, elas têm muitas coisas em comum entre si. Então, o tronco, os ramos, as folhas. Então, pensar como a gente viu até agora é sempre um movimento duplo. Então, separar pelo que difere e unir pelo que se assemelha, que é o processo de diferenciação e integração que a gente viu até o momento. Então, essa origem relacional, essa natureza relacional que eu falo, ela tem dois elementos, né? Tem duas origens. Na realidade, então no plano metafísico, então as coisas de fato têm semelhanças e diferenças. Quando a gente abre os olhos, não precisa ser adulto, uma criança já percebe isso. E a realidade é una integrada, nada existe isolado. Então a gente vê isso, essa é a realidade do mundo, né, da existência. E na mente também, que seria o plano epistemológico, onde que a gente faz os conceitos. A consciência só funciona comparando e contrastando. Então, ser consciente é estar consciente do quê? Das relações. Notar que algo é parecido em certo aspecto e diferente em outro. Então, isso deixa claro que conceitos não são essências mágicas já prontas no mundo, como a gente viu, nem rótulos arbitrários que a gente cria pela nossa mente, mas são integrações objetivas. Então, produtos do quê? Da relação da nossa consciência com a existência. Isso que significa ser humano. É assim que nós formamos conceitos. Então, a gente já viu diversos exemplos também nas aulas anteriores, né? O Felipe comentou aqui, o Thomas Jefferson imaginava uma sociedade agrária. Ele não simpatizava com a ideia de cidades, né? Então, os fundadores não faziam ideia do que era uma produção em escala e o uso da ciência para ampliar horizontes. Esse foi um grande debate, né, na Revolução Americana, né? Porque, por um lado, existia esse ideal agrário, como o Felipe comenta, e por outro, existiam pessoas que entendiam que talvez o futuro seria esse futuro da cidade, não esse futuro. ah, Como é que eles chamavam? Agora me fugiu o termo. Um futuro muito parecido dos campesinos, então da produção na terra e tudo mais. Então houve esse debate muito grande também dentro do contexto da Revolução Industrial, né? Então, vamos só. Eu sei que essa aula começou um pouco teórica demais, mas era importante a gente já ter uma ideia boa desses conceitos antes da gente entrar nos exemplos, né? Então, como a gente falou de árvore, vamos fazer aquele exercício que a gente tem feito ali. Percepção. Então, a criança ela observa um carvalho, uma palmeira e uma mangueira. Mangueira planta, né? Não é a escola de samba que eu sei que o Eric gosta. É... Então, ele vê três tipos de árvores. Então, qual que é a integração que é feita? Apesar das diferenças, altura, folhas e frutos, essa criança ela percebe que todas têm um tronco lenhoso que sustenta ramos e folhas.
Então as folhas são diferentes, a estrutura dos ramos é diferente, o tronco, as características específicas ah, dessa árvore, elas são, eu digo, elas são semelhantes, apesar de ela ter fruto diferente, o formato da folha é diferente, elas têm alguma coisa que as une, né? Então a árvore, depois, quando ela cresce, ela chega a uma definição possível, né? Que a árvore é uma planta, é um tipo de planta, de porte lenhoso que se sustenta por um tronco e produz ramos e folhas. Então é a diferença da árvore para outros tipos de planta. Por exemplo, um arbusto, a grama. Então, só para reforçar. Então, apesar das diferenças, do tamanho da árvore, do tipo de folha que ela tem, dos frutos que ela dá, elas têm algo em comum, esses três tipos de árvore. O tronco lenhoso, que sustenta ramos e folhas, por exemplo. Então, como é que eu faço essa validação, né? E a redução? Casos claros, pinheiro, ipê e eucalipto, são outros tipos de árvore, que eu chamo de árvore. E os casos limítrofes, né? Arbustos grandes, eles são árvores ou não são? Então a gente sempre volta aos perceptos. Então a gente vai e volta sempre nesse esforço da questão de formação de conceitos. Então esse conceito de árvore permite distinguir a árvore de outras plantas, como a gente viu, e organizar os conhecimentos da botânica, da jardinagem, da cultura. Por exemplo, a gente usa a árvore da vida. Então, quando a gente usa a palavra, a gente usa a expressão árvore da vida, só faz sentido isso porque a gente tem um conceito claro do que é uma árvore e como ela é montada. E a partir disso eu posso fazer essas metáforas, né? Das discussões, né? Ou mesmo de uma aventura poética, né? De um poema. Só faz sentido a linguagem poética porque ela se escora, né? Ela depende desse conceito original de árvore que a gente conhece no geral. E aí eu posso trazer essas variações ali dentro da discussão, né? Então, como a gente viu ali no início da aula, que tipo de contexto a gente tem que levar em conta, então, quando a gente aprende uma nova ideia? Quando a gente aprende uma nova ideia, a gente não pode tratar como se ela caísse do céu, como se ela viesse por uma revelação isolada, ou no sonho, né, por exemplo. A gente precisa levar em conta o contexto de conhecimento que a gente já tem. Então a gente não aprende por revelação. Importante aproveitar essa essa questão para deixar isso bem claro, né? Então, uma nova ideia, ela só faz sentido se ela for integrada ao que a gente já sabe. Então, por exemplo, não tem como entender por que a criança aprende multiplicação depois de somar. Porque senão ela não conseguiria. Não dá para entender célula sem conhecer o que é um ser vivo. Faz sentido eu falar de uma parte importante de um ser vivo se eu não sei nem o que é um ser vivo? Quando se fala direitos humanos, como é que eu vou falar de direitos humanos se eu não sei o que é homem, vida e valor? Se eu não tenho uma teoria ética? Claro, não faz sentido, a pessoa não vai entender. E isso vocês podem ver na prática. Se vocês chegarem para alguém e dizer assim, as pessoas dizem, nós temos que respeitar os direitos humanos. Aí você pergunta para ela, tá, mas de onde é que vem isso? O que é um direito? Como assim direito humano? Os animais não têm direitos também? É a mesma coisa? Como é que tu vai fazer o esforço de explicar para ela isso com clareza? Se você não tem noção desses conceitos anteriores. Tu não vai conseguir fazer isso, né? O Eric comenta ali, é o que eu acho que é, eu sinto que é. Eu revisei, por exemplo, uma tese de doutorado sobre justamente direitos humanos, né? E eu cheguei ao final da obra, eu não consegui entender qual que era toda a estrutura do trabalho. Eu não consegui entender, porque não ficou claro desde o início o que aquela pessoa queria dizer com direitos humanos. Ela trouxe um monte de exemplos, um monte de escolas e de perspectivas sobre direitos humanos, a Conferência de Gaia, ela trouxe o exemplo de Israel, dos conflitos e tudo mais,
E no final das contas, o mais básico, que era explicar de onde ela tirava esse conceito de direito humano, ela não fez. Então, no final das contas, você vê, você traz um monte de informações desconexas e que ao final não gera nenhuma conclusão, né? Fala, Eric. Assim, você se deparou com isso revisando uma tese de pós, né? É de doutorado. Doutorado. Eu entrei no site do Tribunal de Justiça, não vou revelar qual, né? Mas tinha uma página lá que dizia sobre direitos humanos. Eu falei, pô, eu vou ler para ver se tem alguém aqui que me explica objetivamente o que isso significa. E não explicava. Eu tive a mesma sensação que você. Eu cheguei no final da leitura e falei, tá, mas e aí? Escrever isso tudo aqui pra quê? E eu fiquei Exato. abismado, porque assim, na página do Tribunal de Justiça. E é interessante que eu vou trazer para vocês a discussão sobre direitos. Eu vou trazer perspectivas de alguns outros autores liberais como exemplo na aula de hoje. Nós vamos ver isso depois. E vocês vão entender a dificuldade disso, né? O problema que é tu contextualizar, por exemplo, a questão de direitos como algo dado por Deus. Qual que é o problema disso? A gente vai ver depois na aula. Fiquem atentos depois dos comerciais. Não, brincadeira, não tem comerciais. Então fiquem atentos agora mesmo. Ah, então, qual que é o papel do contexto para a gente reforçar? Lembrar que toda nova ideia, né, ela precisa ser conectada às premissas que a sustentam, ou seja, a toda a estrutura que veio antes, né, necessária de conceitos que veio antes. E também de hierarquia. A gente não vai conseguir usar uma ideia avançada sem ter cumprido os processos sem ter subido os degraus necessários dentro de uma hierarquia. Não adianta. Não vai conseguir explicar. Ou vai fazer como aquela tese de doutorado que eu li, que ela parece que ela está evoluindo, parece que ela está construindo alguma coisa, mas na verdade não está construindo nada. E que ferramenta a gente usa então para integrar essas ideias? A lógica que a gente viu, né? Que é a arte da integração, né? Não contraditória. Então, a gente vai também explorar melhor essa parte da lógica. Um exemplo que faz muito sentido atualmente ainda, fez mais na época do Covid, como o Eric falou, que já foi especialista em Covid ali nos comentários, e o Daniel também sempre comenta, né, na questão dos médicos, né? Vamos supor, quem nunca teve ou teve essa experiência, ou teve alguém que passou por isso, né? O João chega, 27 anos, ele chega no pronto-socorro numa noite de sábado. E ele tem febre alta, dor de cabeça e tá super cansado. O plantonista, o médico plantonista, cansado depois de muitas horas de trabalho, ele lembra das aulas básicas que ele teve na faculdade. Qual soma ele faz na cabeça dele? Febre mais dor de cabeça é uma gripe, é uma virose. É isso, é uma gripe, uma virose. Então ele faz uma consulta rapidinha. Você está tossindo? Ah, tô um pouco. Tem um pouco de dor no corpo? Sim, tô com bastante dor no corpo. Aí o médico diz: Ah, é uma gripe forte, né? Vai para casa, toma bastante líquido e toma um remédio ali, um antitérmico, e amanhã já vai estar melhor. Faz aquele diagnóstico rápido. Só que o que que acontece no caso do João? O médico não levou em conta o contexto mais amplo, né? O João ele não tinha só dor de cabeça, mas ele tinha uma dor muito intensa e diferente do que ele já sentiu antes. Só que o médico estava cansado, tinha que liberar, muita gente na fila do SUS, né? E ele também estava começando a sentir meio uma rigidez no pescoço. E o que que era essa rigidez no pescoço, na verdade? Um dos sinais clássicos de meningite. Então, o que que o médico fez? Primeiro, ele não levou em conta o contexto mais amplo. Ele supôs que esse era um caso igual aos outros. Então, essa era a suposição dele. E ele quebrou a hierarquia. Então, antes de fechar o diagnóstico, ele deveria ter feito um exame físico completo, ou seja, checar se tinha rigidez na nuca, verificar o nível de consciência do paciente, observar se tinha algumas manchas roxas na pele. Mas ele entendeu que o João ele tinha a mesma coisa que o Lúcio, que tinha vindo um pouco antes.
Então ele não seguiu os passos básicos, né? Ele não pediu mais exames. O que que aconteceu? O João foi para casa, né? Durante a madrugada, a meningite avançou rapidamente, como a gente sabe, e quando ele voltou para o hospital, ele já estava no estado crítico. Então, qual foi o erro de contexto? O que que essa história mostra, né? O médico isolou sintomas, febre e dor de cabeça, sem integrar outros dados. E um erro de hierarquia. Ele pulou etapas fundamentais do raciocínio clínico, né? Ele concluiu por associação, não por integração de todas as evidências, como o Felipe colocou ali no chat. E quantas vezes nós já passamos por isso e pessoas queridas passaram por isso? Não tô aqui criticando os médicos, né? Não é esse o objetivo, mas o que que pode gerar de consequências você quebrar, isolar, né? Dropar o contexto, né? Abandonar o contexto e cometer um erro de hierarquia. Olha o tipo de consequência que isso pode gerar. E na política também, isso é regra, como o Felipe coloca ali, né? E a gente vai discutir depois. Então, quando a gente aprende uma nova ideia, a gente precisa respeitar o contexto, respeitar a hierarquia e usar a lógica justamente para quê? Para eliminar as contradições e manter uma unidade dentro do processo de saber. Quantas vezes nós vamos no médico e ele nem conversa? Ele faz o diagnóstico rápido, ele não ouve o que pelo que nós estamos sentindo, e ele faz aquele diagnóstico rápido. E isso também acontece na política, na hora de falar, de supor, né, quem foi o responsável pelo atentado contra o Charles Kirk. Então as pessoas, o atentado aconteceu há 5 minutos atrás, eles já sabem que foi esquerdista, alguém que odeia a direita, que odeia o Trump, que provavelmente é mais velho, tem cabelo vermelho ou laranja e sei lá o que defende. Então, como é que eu faço para. Como é que eu tenho esse conhecimento? É praticamente essa revelação em 5 minutos, né? E eu já saio acusando as pessoas sem contexto, pulando etapa, não seguindo nenhum processo lógico. Então, isso que o Felipe comenta, né? Na política, isso é regra. E a gente viu ontem mais um exemplo disso. Tá? Mas como é que a gente detecta, então, esses erros? Quais são os erros mais comuns em relação a essa natureza contextual do conhecimento, né? Então, quando a gente esquece que o conhecimento é contextual e hierárquico, a gente pode cair em erros que distorcem a realidade, né? Quais são os quatro principais? Usar conceitos fora de contexto, dropar o contexto, que seria abandonar o contexto, né? Que seria o fato isolado. Ter uma mente presa ao concreto, que a Rand chama de concrete bound, e a compartimentalização, que a gente já viu também um pouco na outra aula, mas vamos ver um exemplo de cada. Então, usar conceito fora de contexto, o que que é? É aplicar um conceito em situações onde ele não se formou e não se aplica. Um exemplo, o John Rawls, vocês já devem ter ouvido o conceito de ganhar dele. O Rawls, ele observa que, então na percepção dele, ele observa que as pessoas nascem com capacidades diferentes. Isso é verdade. Inteligência diferente, saúde diferente, talentos diferentes. Só que ele faz uma integração equivocada, o John Rawls. Ele aplica o conceito de ganhar, earn, ao nascimento. Como ninguém ganhou o próprio cérebro, ninguém merece os frutos de sua inteligência. Essa é a forma como ele pensa. Só que qual que é a definição correta de ganhar? Ganhar é obter algo por meio de escolha, esforço e ação voluntária. Né? Ou seja, pressupõe escolha, pressupõe foco, pressupõe ação voluntária, escolha voluntária. Não é algo que eu ganho de presente, o cérebro, por exemplo, né? O Eric conhece bem essa questão, já te passo a palavra. Então, casos claros de ganhar, né? Trabalhar e receber salário, estudar e conquistar um diploma. Caso inválido, nascer com certa capacidade biológica, que não envolve esforço e nem escolha. Né? Nascer com cérebro, todo mundo nasce com cérebro. Eu não escolhi ganhar com cérebro.
Eu nem ganhei esse cérebro, nem se aplica esse termo, né? Então, quando o Rawls ele aplica ganhar, ele está aplicando ganhar fora do contexto de formação. O conceito ele se forma, ele depende de uma ação voluntária. Só que o cérebro com o qual eu nasci, ele não está dentro desse contexto. O conceito de ganhar, ele não se forma nesse momento, né? Então o resultado é o quê? É uma falsificação conceitual que leva a conclusões injustas, né? Como justificar o quê? A redistribuição compulsória baseada numa premissa inválida. Então eu não teria direito aos frutos da minha inteligência, da minha saúde e dos meus talentos, porque eu não mereci, né? Eu não ganhei esse cérebro, né? Eu não conquistei esse cérebro, meu esforço. Fala, Eric. Eu não conhecia esse entendimento desse conceito de ganhar dele, não. Me pareceu um pouco com Maquiavel, quando ele disserta sobre virtude e fortuna. Que ele fala que a fortuna é basicamente sorte, que é o que é a visão do John Rawls, pelo que você me falou agora, é o que eu entendi, e virtude é a pessoa que busca, né? Que vai atrás, que procura essas coisas, entendeu? E aí, assim, me pareceu muito Maquiavel, só que aplicado a outro contexto. Depois nessa aula eu não tenho esse exemplo do Maquiavel, mas eu vi como um exemplo também de, de aplicação desse conceito fora, digo, conceito fora de contexto, sim. Então esse exemplo do merecimento, né, do ganhar do John Rawls, ele é muito adotado, né, e é base de muitas políticas de redistribuição de renda, né? Ele está vamos dizer assim, ele é a semente, ele é uma dos responsáveis por essa forma de justificar, né, a redistribuição de renda. O exemplo 2, que é o exemplo do dropar o contexto, ou seja, de tu considerar os fatos isoladamente, que é tratar um dado como absoluto e esquecer as conexões dele. Tem o caso do Chamberlain e do Hitler na Segunda Guerra Mundial. Em 1938, Chamberlain ele presencia as ele recebe então as exigências, nossa, hoje está difícil, do Hitler em relação à Tchecoslováquia, né? E aí ele faz uma integração equivocada. Ele isola o dado imediato, ou seja, o que Hitler estava pedindo, e ele pensa assim, não, se a gente ceder, o Hitler ele vai ficar satisfeito, vai ficar satisfeito. Só que o que ele ignora? Ele ignora todo o contexto histórico e político. Mas qual o contexto que ele está ignorando? A natureza do nazismo. O que o nazismo estava fazendo desde o início? Era um regime agressivo e totalitário. Não é? Qual que era o padrão dos tiranos? As exigências aumentam quando são satisfeitas. Ou seja, nunca é o suficiente. Atendidas as primeiras, iam surgir outras logo depois. Isso era histórico, não era só no caso do Hitler. E a lógica da apaziguação. Era outro problema de contexto dele. Ceder fortalece o agressor e enfraquece o oponente. Então, fazer cessões ao Hitler significava o quê? Que a posição do Chamberlain e dos países que estavam contrários ao Hitler, ao nazismo, era uma posição de fraqueza. E até poderia ser naquela época, não é essa a discussão. Mas você não pode mostrar isso, você não pode deixar isso claro para o teu oponente. E foi isso que os aliados fizeram. Eles cederam, né? Eles cederam a muitas exigências do próprio Hitler. Qual que é a validação e redução? Outros tiranos da história, César, Napoleão, eles nunca pararam após concessões. Por que o Hitler ia ser diferente? Qual que era o fato da realidade que indicava que o Hitler ficaria satisfeito com a Tchecoslováquia? Não tinha nenhum elemento que pudesse dar essa certeza. Ele já vinha expandindo o poder de modo agressivo para outros países, não era o primeiro. Então já havia contexto relevante, contexto suficiente para supor, pelo menos, que o Hitler
não iria respeitar e não ficaria satisfeito com um país, especialmente como a Tchecoslováquia, que não representava muita coisa dentro da Europa. Então, qual que foi o erro do Chamberlain? Ele tratou o pedido de Hitler como um fato isolado. Ele tentou, por algum motivo, ele achava, ele desejava que dessa vez fosse diferente, né? Né? Ele queria acreditar que ia dar certo, talvez até por medo, como o Felipe falou, né? O que que aconteceu no final das contas? O nazismo ficou fortalecido e precipitou a guerra, né? Piorou já um contexto que já estava muito difícil, né, para os aliados. Um outro erro típico, então, é a mente presa ao concreto. Então, a incapacidade de abstrair além do dado imediato. Isso é um problema que a gente vê com diversas pessoas. Mas vamos trazer um exemplo aqui. O meu amigo Pedro estuda para a prova a tarde inteira. A Ana não estuda nada e passa o dia brincando. No fim, a mãe dá um presente para o Pedro em reconhecimento ao esforço dele, né? Já que ele ficou estudando. Aí a Ana protesta, a irmã dele protesta. É injusto, nós dois somos irmãos, devíamos ganhar igual. Eu também quero o presente. Qual que é o contexto importante, né? Justiça não significa tratar todos de modo idêntico, mas dar a cada um o que é devido segundo seus méritos e ações. Tá? O contexto da situação mostra que o Pedro se esforçou, enquanto a Ana não. Quais são os casos claros aqui, né? Premiar quem se dedica mais, punir quem trapaceia. Ou seja, quem ganha medalha é quem venceu, quem se esforçou mais, quem treinou mais. E não todo mundo ganha a medalha de participação. E o caso inválido, distribuir recompensas iguais apenas porque as pessoas compartilham uma característica acidental não escolhida, que é elas serem irmãos. Não escolheram ser irmãos, né? Então, o erro da Ana, qual que é o erro dela? É ficar presa ao concreto imediato, que é o parentesco, e não subir ao nível da abstração, que é do mérito, né? Então, a incapacidade de abstrair além do que é visível. O Felipe traz aqui, né, o pragmatismo dos concretos, né? A cultura justamente é essa, né, que a gente vê hoje em dia. E o quarto erro é a compartimentalização, né? Isso é visto em muitos empresários. Com certeza vocês já viram também. O Carlos, um grande executivo, né? Durante a semana ele defende o livre mercado, elogia a eficiência e diz que o lucro é fruto do mérito do trabalho dele, o que é verdade. No domingo ele vai à missa e concorda com o sermão, que o lucro é pecado, devemos viver para servir aos outros. Ou seja, ele compartimentaliza. No trabalho, ele tem uma visão do lucro. E no domingo, na missa, no meio da liturgia, depois do sermão, ele tem outra visão, né? Então, o que que ele fala? Como ele integra errado isso? Ele mantém essas ideias em compartimentos separados. Um para economia, outro para religião. Mesmo o conceito lucro, ele entende de formas diferentes, ele define de formas diferentes, para que ele não gere dentro dele um conflito interno. Então ele separa, coloca aqui, tranca a porta, coloca lá, tranca a porta. Então, qual que é o contexto relevante? A ética é o fundamento da política e da economia. Está na base delas. Então, se a ética condena o lucro, não há base moral para defender o livre mercado. Então, ele tem que escolher. Não tem como ele manter essas duas visões dialogando entre si. Ele tem que escolher, de fato, qual é a base ética dele. O lucro é moral, é devido ao mérito, ou ele é um pecado, ele é uma coisa negativa? Então, qual que é o erro dele? Ele não integra campos do saber que deveriam estar logicamente conectados, né? Daí ele fica o quê? Intelectualmente vulnerável, como a gente vê diversos empresários por aí. A vida se torna uma dicotomia, mente e corpo, teoria e prática. Existem dois mundos dentro da mesma pessoa. Então, esse é o erro dele.
como a gente estava falando de abstração, é importante que dizer que não existe só um nível de abstração, como não existe só um nível de conceitos, não existe só um nível de abstração. Então a gente precisa fazer subir os degraus, né? Andar para cima, subir a escada, né? Subir a pirâmide ali para a gente notar e verificar que o conhecimento humano ele é hierárquico, né? E um conceito que eu gosto de trazer é o conceito de cultura, né? Conceito de cultura que a gente está em contato desde o início. Eu trago o meu exemplo aqui para ilustrar. Eu nasci aqui numa cidade que foi colonizada por imigrantes italianos, né? Então, desde o início, eu, quando eu era pequeno, a minha avó fazia aquela massa, aquele macarrão gostoso com muito molho de tomate. Eu via que a minha avó, por exemplo, falava o dialeto milanês. Havia muitas festas, ainda hoje existem aqui festas de comunidade. Eu frequentava a igreja todos os domingos. Tinha, até pouco tempo atrás, as famílias destacavam um dos filhos, né, dos vários filhos que eles tinham, né? A família da minha avó, por exemplo, ela tinha 12 irmãos, né? E então um deles tinha que se tornar padre, era praticamente uma lei, né, dentro do meu meio cultural. Tinha um tipo de arte, o valor do trabalho era determinado, que a gente sempre foi focado essa questão de trabalhar duro, em primeiro lugar isso, a visão da mulher como inspirada muito na quando os italianos chegaram aqui, o único ponto de encontro deles era a igreja, porque eles vinham de várias regiões da Itália diferentes, e a única coisa em comum era a igreja. Então eles se encontravam na igreja e a mulher era vista como a Virgem Maria, ou seja, a mulher era aquela responsável por ficar em casa, cuidar da família, enquanto o homem saía para trabalhar. Então, com o tempo, eu fui perceber que tudo isso formava parte de uma coisa em comum. Só que eu não sabia o que que era. E depois eu fui descobrir que o que que era isso? Era a cultura, era a cultura da minha região, a cultura da minha cidade. Com o tempo ela vai mudando, mas ela era o conjunto, né? Ou seja, essa cultura, qual que era a definição disso? Era um conjunto das realizações intelectuais, artísticas, morais e sociais dessa sociedade onde eu moro, integrado no modo de vida compartilhado. Hoje não é, obviamente, igual do tempo da imigração e nem do tempo da minha avó. Mas eu peguei muito disso, de quem eu sou, do que eu gosto, foi influenciado por essa cultura, né? Ah, por essa forma de ver o mundo, né? E tu aprende assim, eu aprendi desde criança muitas coisas como verdade, por exemplo, a religião, né? A importância da religião, que agora eu tive que fazer todo aquele esforço para tirar isso de mim, para refletir, para conseguir, de certa forma, tirar isso do meu sistema. E a gente pode falar para a cultura do Rio de Janeiro, a cultura carioca, que o Eric pode trazer mais detalhes, por exemplo. Então, cada um dentro da sua cidade, da sua região, ele passou por diversas vivências, diversas experiências que depois você pode dizer, não, essa é a cultura do carioca. Não quer dizer que todo carioca seja igual, mas existe esse conjunto de coisas, de aspectos que te permitem diferenciar, por exemplo, a cultura do carioca da cultura do gaúcho, da cultura do norte-americano. Então, isso. Só que eu demorei muito, eu precisei ter muita vivência para chegar no momento de eu entender o conceito de cultura, né? O Felipe comenta que a cultura carioca é concrete bound no limite. Eu não vou fazer julgamentos da cultura carioca, eu vou deixar depois se o Eric quiser comentar. Eu vou me abster dessa, desse tipo de colocação. Então, o conceito de cultura ele depende do quê? De níveis prévios, né? Eu preciso saber o que que é homem, o que que é ação humana, quais as características dessa sociedade onde eu vivo, os valores, as instituições sociais, o idioma, né? E tantas outras coisas, para depois, mais para frente, eu chegar a esse conceito de cultura. Então, acho que ficou mais tranquilo
para vocês essa questão do contexto e da cultura. O Felipe colocou aqui malandro é malandro, mané, é mané. Eu acho que vocês já ouviram também esse exemplo ali, mas eu não vou me aprofundar ali não, numa reflexão filosófica sobre isso, mas fica ali curiosidade para quem quiser ver essas discussões no chat. Ah, um outro conceito interessante, o conceito de justiça, né? Então, quando uma criança vê que um coleguinha estuda e tira uma boa nota, o outro copia, né, ou cola e é repreendido, ele é pego e recebe zero, né? Então, ela percebe que existe diferença entre tratar pessoas conforme o esforço e o mérito ou tratá-las de modo arbitrário. E ela chega posteriormente à justiça, né, essa virtude de dar a cada um o que lhe é devido de acordo com seus méritos e ações, como a gente já viu. Então ela vê os casos claros, na realidade, premiar um aluno esforçado, premiar o cara que chegou em primeiro lugar com a medalha de ouro e punir um ladrão que roubou, então que ele tomou algo que não era dele, que ele cometeu uma injustiça, né? E também existem os casos limítrofes, que a gente fala de herança ou sorte. Aí a gente precisa pensar, no caso da herança, houve mérito envolvido? Será que aquele filho merece receber o valor do pai que trabalhou a vida inteira, só porque ele é filho, ou daqui a pouco ele ajudou o pai nos negócios também, aprendeu com o pai, e o pai teve orgulho de passar adiante a riqueza para ele dar seguimento ao império, né? A gente sabe que normalmente o pai, antigamente se dizia que o avô cria, o pai, o pai mantém e os netos destroem, né? Consomem tudo. Aqui na região, por exemplo, aconteceu bastante isso também. Então, é, exatamente. Então, a gente sabe que o conhecimento é hierárquico, vamos reforçar, porque os conceitos superiores dependem dos inferiores, como a gente já viu, né? Agora, de onde é que vem essa ideia de hierarquia conceitual, né? Qual que é a relação dessa hierarquia com a noção de contexto? Porque a gente falou que o conhecimento é contextual e é hierárquico e é relacional, mas como é que se liga essas duas coisas? Porque a gente entende que a filosofia é uma coisa integrada, então essas características também precisam ser integradas dentro da filosofia objetivista. Qual que é a origem, então, da hierarquia conceitual? A realidade. Então, o que que a gente vê na realidade? Que as coisas existem em níveis de complexidade. Então, primeiro a gente percebe objetos e ações simples, e depois a gente vai para ideias mais abstratas, como a gente viu no caso de cultura. E também da mente humana. Esse é um outro aspecto, como a gente viu. A nossa consciência aprende passo a passo, a partir do que a gente já sabe. Ela não dá saltos, não pode dar saltos. Se ela der saltos, a gente fica com lacunas no conhecimento. Eu falei para o Eric outro dia, tem que estudar para o concurso, não adianta querer pular o conteúdo, tem que estudar certinho, passo a passo. O estatuto. A hierarquia não é apenas uma convenção pedagógica, tá? Porque quando a gente vai na escola, a professora ela fala: primeiro nós vamos aprender isso, depois nós vamos aprender aquilo e depois nós vamos aprender aquele outro. Isso a gente consegue ver no livro, se a gente olhar o nosso livro da escola. Vocês vão ver que pedagogicamente existe uma hierarquia. Tem coisas que eu preciso aprender antes. Por exemplo, eu não tenho como aprender cálculo avançado no curso de engenharia se eu não souber somar. Não tenho como, né? Então, muitas vezes parece que o estatuto da hierarquia é só uma convenção pedagógica. Eu ensino isso porque todo mundo ensinou antes assim, aí eu copio e colo e faço igual. Não, essa é uma exigência epistemológica. A gente precisa seguir uma ordem lógica para adquirir conhecimento. Por exemplo, o conceito de cidadania. Ele depende de pessoa, direito, dever e sociedade. Se eu não entender esses outros, não consigo entender o conceito de cidadania, né? Então eu preciso subir o degrau. Então, com relação ao contexto, a hierarquia impede que a gente salte etapas. E o contexto impede que a gente trate uma ideia de forma isolada, desconectada
das demais, ou seja, a fusão dessas duas coisas garante a objetividade, ou seja, que o nosso prédio de conhecimento ele vai construindo um, uma coisa depois da outra. Na página 10 eu trago um conceito polêmico hoje em dia, quando discutido da forma como é discutido por algumas correntes políticas, que é o conceito de sustentabilidade. Eu trago ali uma definição objetiva do termo e eu entendo uma definição bem precisa sobre o que isso significa, né? Respeitando a hierarquia e respeitando o contexto. Então, eu convido vocês a consultarem depois o material. Ah, o Felipe comentou, né? Eu tenho uma discordância com esse negócio de obrigações da cidadania. É, realmente é um. Por isso que eu nem vou trazer aqui na aula. Vou deixar vocês lerem e depois me comentarem no privado o que vocês acharam da formulação. Ah, uma diferença que existe, pessoal, é, e que, e que faz muita diferença na nossa vida, vocês vão ver nos exemplos, é a questão da hierarquia epistemológica, ou seja, da ordem epistemológica e da ordem cronológica e metafísica dos fatos. Existe uma diferença grande nessa parte, né? Então, o que é uma ordem cronológica ou metafísica, né, dos fatos? O que a gente quer dizer? Eu estou falando das coisas como elas existem na realidade, independentemente da mente humana. Como as coisas existem na realidade. Isso é a ordem cronológica ou metafísica. É o que existe. Por exemplo, os átomos sempre existiram, a gravidade sempre atuou, os vírus e imunidade sempre fizeram parte da vida do ser humano, mesmo antes de alguém entender sobre isso, né? Quando os gregos começaram a falar da ideia de átomo, já tinha passado 3, 4 mil anos ali de seres humanos e ninguém nunca tinha falado de átomo. Mas os átomos sempre existiram, a estrutura atômica como a gente conhece. E com o tempo foram descobertas mais coisas sobre o átomo e outras estruturas dentro do próprio átomo. E elas sempre existiram, a gente que não conhecia. Então tudo existe na realidade ao mesmo tempo. Mas não quer dizer que a gente conhece sobre isso, né? Então essa é uma ordem cronológica metafísica dos fatos. O que é hierarquia epistemológica, a ordem epistemológica? A gente está falando da ordem lógica que a mente humana precisa seguir para conhecer essas coisas. Os átomos, os vírus e tudo mais. Ou seja, não é possível, por exemplo, entender vacina sem entender, sem compreender, né, conceitos como doença, contágio, micro-organismo, sistema imunológico, que é o que a gente viu antes, né? A gente precisa seguir essa escadinha. Então, qual que é a diferença central? A ordem metafísica é a da realidade. O que é, sempre foi. Tá ali. A ordem epistemológica é a do conhecimento humano. Como a gente precisa aprender degrau por degrau, respeitando contexto e hierarquia. A ordem metafísica, ela não depende de contexto e hierarquia. Tudo existe ao mesmo tempo ali. Sempre existiu, né? Já a ordem epistemológica é do conhecimento humano. É o que a gente precisa fazer para aprender sobre as coisas que existem, né? Para se aprofundar nas coisas que existem. Um exemplo justamente é da vacina e depois o do motor do Gaut. Então, eu vou trazer alguns exemplos integrando os romances, né? Que eu sei que o Eric gosta bastante. Então, vai ser uns exemplos legais. O exemplo da vacina, então, que o Eric estava falando que ele é especialista em Covid, então esse exemplo é para ele. Então, o que as pessoas viam ao longo do tempo, né? Por exemplo, os povos antigos, eles observavam que quem tinha sobrevivido à varíola não pegava a doença novamente. Então, eles viram que as pessoas às vezes ficavam doentes, não, às vezes não tinham um nome exatamente para a doença, mas alguns morriam e outros melhoravam e não pegavam mais aquela doença, por exemplo, a varíola. Então, qual que é a ordem metafísica? A imunidade do ser humano ela sempre existiu. O corpo humano sempre reagiu a patógenos,
muito antes da ciência moderna. Então, antes da gente falar da gente classificar em vírus, bactéria, nós chamar uma coisa de varíola, outra coisa de gripe, outra coisa de AIDS, né? Enfim, de qualquer outra doença, já existia a noção de reação a patógenos, tudo isso já existia, nosso corpo continuou funcionando. Da mesma forma que a razão não foi inventada pela Rand, já existia antes dela. O que a Rand entendeu é o papel da razão e ela nos trouxe um método. Ela refinou os métodos, né? O Aristóteles trouxe no caso a lógica, mas a Rand ela procurou fazer uma epistemologia para facilitar o nosso processo de usar essa ferramenta que nos distingue dos outros animais, né? Então ela fez esse exercício, mas a razão sempre existiu. A capacidade racional do ser humano sempre existiu. Ela não começou com Aristóteles, ela começou antes, mas sempre existiu. A imunidade também. Então, a ordem metafísica é uma coisa que sempre existiu, só que a gente não sabia o que que era. Não conseguia sistematizar isso, fazer uma vacina. A hierarquia epistemológica é o quê? Para a gente chegar ao conceito de vacina, o que que a mente humana precisou fazer? Observar padrões de doença e contágio, formular o conceito de doença infecciosa, descobrir os micro-organismos que causavam essas doenças, entender o funcionamento do sistema imunológico do próprio ser humano e desenvolver uma técnica de inoculação controlada, que a gente veio a chamar de vacinação. Então, o ser humano ele precisou passar por todos esses processos. Mas a ordem metafísica ela já existia, a imunidade sempre existiu, a gente que não entendia lá atrás como funcionava. Então, por exemplo, a validação e redução. Como é que a gente sabe se isso é verdade? Se a vacinação funciona, né? Se esse conceito faz sentido. Cam- As campanhas de vacinação bem-sucedidas. Os casos limítrofes, a gente aprende que uma vacina é mais efetiva que a outra, por exemplo. Umas vacinas não funcionam, ou geram efeitos colaterais, como hoje está se discutindo sobre as vacinas do Covid, né? E como é que eu chego, então, na base para saber se isso funciona, uma vacina funcionou, por exemplo? Faço exame de laboratório, estatística de imunização, eu tenho a percepção concreta que tem menos pessoas doentes. Então, quando eu entro no hospital, eu vejo que hoje não tem mais o mesmo número de pessoas lá internadas por causa do Covid. De uma doença respiratória, que pode, por exemplo, a gripe aviária, enfim. Eu vejo que tem menos pessoas ali doentes, né? Então, alguma coisa aconteceu que reduziu esses números, né? Então, eu faço esse processo de ida e volta, né? Então, eu não posso dizer que antes do século XIX, quando surgiram as primeiras vacinas, não havia imunidade. Não, imunidade existia. Então, a ordem metafísica tá aí, a imunidade sempre existiu. Só que a ordem epistemológica é que a gente só depois entendeu, nomeou isso e aplicou em políticas de saúde. Então, o que que o Felipe traz aqui? Deixa eu ver. Aquilo que chamamos de vírus sempre existiu. O conceito vírus foi descoberto em algum momento, exatamente. Então, metafísico, como o Felipe coloca ali, é a realidade. Epistemológico é como o homem entende o que existe, né? Como ele entende a realidade. No caso do motor do John Galt. Então, para quem não leu o livro, silencia por alguns minutos para não receber spoilers, né? Mas como é que surge então o motor do Galt, né? No romance, os personagens eles observam fenômenos elétricos, né? Se você ler a Revolta de Atlas, você vai ver que tem motor, que tem circuito, que tem raio, que tem poste, que tem energia, as coisas funcionam com energia. Então a ordem metafísica é o quê? As leis da eletricidade, elas já existiam na realidade do enredo, né? Então a natureza da energia elétrica era objetiva independente da consciência humana, ou seja, houve todo um esforço original que possibilitou o surgimento o uso dessa eletricidade para criar coisas. Então, quando o Gauss vai fazer um motor, a eletricidade já existia, né? Tanto o fornecimento de energia como os fenômenos elétricos que a gente conhece, né? Desde um raio até outras coisas. Qual que foi a diferença do Gauss, né? O que que ele precisou para chegar ao motor que ele fez, né?
Ele precisou formar conceitos básicos, alguém precisou formar e ele entender esses conceitos, carga elétrica, campo elétrico, energia, entender os fenômenos como corrente e circuito, ele precisou entender esses fenômenos, integrar tudo isso em princípios de engenharia, porque ele era um engenheiro, e criar uma configuração inédita que convertia energia estática em trabalho, que é isso que ele fez com esse motor dele. Então, a validação e redução a gente viu ao longo do romance, né? Que era esse protótipo que funcionou, depois ele acabou sendo, como a gente vê no romance, abandonado. Ele testou diversos materiais, fez ajustes no projeto, né? Então, o Gauss ele não criou as leis da eletricidade, elas já existiam, a ordem metafísica, né? O que ele fez foi respeitar essa hierarquia epistemológica, ele aprendeu, integrou conceitos de uma forma inovadora até formular o motor dele, que era diferente de tudo que tinha existido antes, mas a eletricidade sempre existiu. Então, uma metáfora também mais física, vamos dizer. A montanha existe antes do alpinista, né? O que muda não é a montanha, a realidade, mas o caminho que o homem precisa trilhar até o topo. Então, ele precisa ter um nível de conhecimento para chegar ao topo. Então, a gente não pode confundir ordem metafísica com ordem epistemológica. Exatamente. Quem inventou a eletricidade? Ninguém, né? Ela foi descoberta, exatamente. Isso é muito normal. É por isso que é engraçado na hora quando a gente fala, né? Por exemplo, antes o Daniel colocou ganhar dinheiro e fazer dinheiro, né? A Rand gosta de usar esse termo, porque de fato ninguém, ele não vem pronto, né? Ou seja, eu tenho que fazer um esforço para eu poder ganhar dinheiro. Seja lícito ou ilícito, eu preciso fazer um esforço. Esse é um fato da realidade. E no Brasil, por exemplo, não existe essa distinção no nosso idioma. Ah, é muito normal, você não vê, ou vê muito pouco as pessoas usando a estrutura fazer dinheiro. As pessoas ganham dinheiro. Então, se você falar para uma pessoa da rua, ah, ele fez dinheiro, o que que ele vai entender, a pessoa em primeiro momento? É como se tu imprimisse dinheiro em casa, falsificasse dinheiro, né? Isso significa fazer dinheiro. Ou seja, eu faço a coisa física, eu faço uma cópia numa impressora e aí eu estou fazendo dinheiro. Então, nos Estados Unidos já existe uma uma diferenciação, né? No Brasil, não. Então, quando tu explica a primeira vez, até nos cursos de objetivismo, as pessoas meio que viram o olho, né? Não, ficam meio desconfiadas do uso, né? Porque ele soa estranho. Mas são duas coisas muito claras e é muito. Ah, o Eric coloca aqui, né? E você vira o Bacen, né? Exato, exatamente. Então, não é o nosso caso aqui, né? Vocês têm alguma dúvida? A gente acabou seguindo bastante, se vocês tiverem alguma colocação. O Eric ficou de falar um pouco sobre a cultura carioca ali para enriquecer a nossa aula, mas ele não abriu o microfone. Só pra galera entender que a gente tá brincando sobre a questão do Covid, tá, gente? A gente tava zoando. Se alguém não entendeu, né? Boa exemplo do Felipe ali, né? Ouvi esses dias que a Inglaterra era uma ilha, a língua inglesa se desenvolveu mais porque eles não se misturavam. É, isso é muito bem curioso, né? Sabendo que hoje o vocabulário, tanto o vocabulário do inglês, o vocabulário do português, é uma combinação de diversas outras palavras e diversos outros idiomas, né? De contextos diferentes, né? Por exemplo, o espanhol, o Brasil tem o português, ele tem muitas palavras de origem árabe, né? Porque foram ali que surgiram esses conceitos. Muitas coisas de cozinha, de utensílios também surgiram lá nos persas, né? E a gente só tropicalizou a palavra, mas elas vieram de lá, né? O espanhol, especialmente, né? Muitas palavras vêm do árabe, justamente por aquele momento onde que os árabes tiveram participação, né? Tomaram partes da Espanha, né? Então, importante notar isso. Ah, então, reforçando só o processo de redução que a gente tem feito aqui,
nos exemplos, né? É o processo de rastrear um conceito ou proposição complexa até os seus fundamentos aonde? Na percepção, né? Passando pelos conceitos intermediários que lhe dão suporte, que é aquilo que a gente falou, né? Primeiro, segundo, terceiro degrau, até voltar para a realidade. Então é como o quê? É como descer uma escada da abstração, do nível mais alto de generalização até os dados da realidade que tornaram o conceito possível. Lembre-se que não existem conceitos flutuantes, né? Há abstrações flutuantes. O que nos prende, né, o que torna um conceito válido é essa raiz que ele tem na realidade e nos dados perceptuais. Não é simplesmente alguma coisa que eu imagino. Então a gente já viu que esse processo ele é bem regrado, né? Ele tem início, meio e fim. Então, tudo isso, a redução serve para ancorar ideias na realidade e garantir o quê? Que esses conceitos que a gente forma são objetivos, né? Então, a gente mantém a ideia de objetividade. Então, sem redução, os conceitos eles ficam flutuando pelo ar ali. Então, são palavras sem ligação clara com os fatos. Hoje, que eu estou falando de palavras, o nosso amigo Léo não está na aula, né? Então depois ele reclama que ele não entendeu a formação dos conceitos e tudo, mas não está na aula. Então fica aqui a reclamação do professor pela não participação do aluno na aula de hoje. Então, a redução conecta o abstrato ao concreto, preservando tanto o contexto quanto a hierarquia, que foi aquilo que a gente falou até agora. Um exercício interessante, pessoal, também da revolta de Atos, que o Eric vai gostar. O conceito de dinheiro. O conceito de dinheiro ele é famoso por causa do discurso do Francisco d'Ancona. Então eu não vou dar muitos detalhes do discurso, mas recomendo que vocês leiam o livro e prestem bastante atenção. E nesse exercício que a gente vai fazer agora, nesse exemplo, vai facilitar bastante para quem for ler agora o discurso depois, né? Depois da nossa. Então, tudo começa na percepção, né? Uma criança ela vê moedas, notas, cartões sendo usados em feira, lojas e bancos, Pix também, né? Mas aqui no caso, o dinheiro surge mais comumente com esses meios físicos, né? Então, aparentemente, para a criança são apenas objetos diferentes que são usados na feira, né? Para pagar alguma coisa, para conseguir alguma outra coisa. Então ela percebe o quê? Que apesar das formas distintas, então cartão, a nota, a moeda, todos cumprem a mesma função, obter bens e serviços sem precisar o quê? Produzir diretamente cada um deles. Então a mãe volta do mercado com a salada, com milho enlatado, com o chocolate, que o Daniel disse que eu não posso comer, que me faz mal, os carboidratos e tudo mais. Então ela chega em casa com todas essas coisas e a criança vê que não foi ela que produziu, ela já veio pronto, né? Então o que que ela conclui? Que o dinheiro é um meio de troca, que a mãe dela dá essa coisa, é um meio de troca que representa um valor produzido e que permite trocas voluntárias entre indivíduos. Ou seja, ela vai lá no mercado, ela não rouba, a mãe não volta fugida para casa, ela volta com coisas com as quais ela não saiu de casa, né? Então a criança entende que a mãe deu alguma coisa em troca e ela trouxe esses alimentos para casa. Então como é que a gente reduz isso, né? Como é que é o processo de redução do dinheiro? Como é que a gente desce a escadinha? Dinheiro depende do conceito de troca. Troca depende do conceito de produção. Por quê? Não há o que trocar se alguém não tiver produzido algo antes. Exato? Então, os dois têm que ter produzido algo antes, as duas partes da negociação. A produção depende do conceito de valor, ou seja, o homem precisa agir para viver e criar bens materiais para depois eles serem trocados, não é? E tudo se ancora em preceptos básicos. Plantar e colher trigo, fabricar um motor, construir uma casa. Então a criança ela consegue, o adolescente ele consegue ver isso depois. Dinheiro depende da troca, troca depende da produção, produção depende do conceito de valor. E tudo isso ancorado por preceitos básicos. Então o que que o Francisco faz no discurso, né? Ele diz que o dinheiro não nasce da ganância, mas do reconhecimento de que cada pessoa precisa produzir valores para sobreviver. E que esses valores podem ser trocados de forma justa.
que nós não precisamos roubar uns dos outros, que nós temos a capacidade de produzir valores. Tá? Muita gente diz o que que é dinheiro. Vocês já ouviram isso, né? É um papel colorido, é um instrumento de exploração dos nossos companheiros e companheiras, né? Marxistas. Então a redução ela mostra a essência do dinheiro, que é um símbolo do trabalho humano produtivo. Lembram do sinal do cifrão que a Rand usa no peito, né? Então, nas palavras do Francisco, o dinheiro é um código de valores, é um meio pelo qual homens que produzem podem trocar uns com os outros. Não pode existir a não ser onde os homens produzem, né? E no discurso vocês vão ver, né? Sem essa redução, a gente poderia cair em slogans como o dinheiro é a raiz de todos os males, que vocês com certeza já ouviram, né? Então, quando ele é reduzido corretamente, o dinheiro ele mostra que o conceito de dinheiro mostra que ele não é um mal necessário ou uma convenção arbitrária, que muita gente decidiu usar alguma coisa como dinheiro e tá certo. É um instrumento moral de troca voluntária. E isso você não aprende com a escola austríaca. Enraizado na produção de valores reais. Então, com essa certeza, a gente não cai em slogans aí, como o dinheiro é a raiz de todos os males. O Felipe comenta, né? Eu acho que o dinheiro não passa de uma promessa de uma compra futura. Você acredita nela? É uma perspectiva que a gente pode discutir, sim, né? Eric, você já ouviu falar da falácia do conceito roubado? Vamos ver aqui no chat se o Eric ouviu. Vamos lá, então, vamos lembrar isso aí. A falácia do conceito roubado acontece quando, né? Quando alguém usa um conceito de nível superior, enquanto nega ou ignora os conceitos mais básicos que o sustentam, né? Na realidade, o que que seria? É como tentar estar no 10º andar de um prédio depois de demolir os andares de baixo. Não dá. Não é possível fazer isso. O que que é o erro, né? O erro é que quando você faz isso, esse conceito roubado, quando você comete essa falácia, você está fingindo que o conceito ele tem sentido independente da sua base, né? E a redução nos protege disso. Vamos ver um exemplo para isso ficar claro. Vamos pensar na questão dos direitos sem livre-arbítrio. Será que é possível? Vamos pensar. Na percepção, o que que a gente vê desde quando a gente é criança, né? A gente vê pessoas fazendo escolhas, né? O estudante decide estudar em vez de procrastinar. O Eric procrastina quando ele não estuda para o concurso. Um trabalhador escolhe cumprir ou não uma tarefa, né? Um amigo decide falar a verdade ou mentir. Então, todas essas situações elas mostram que o ser humano ele age por deliberação, não apenas por reflexos automáticos. Ou seja, a cama não se arruma sozinha. A Vitória insiste, mas a cama não se arruma sozinho. O Eric acha que sim, mas não se arruma sozinho. Então, existe uma integração equivocada ali, né? Um determinista ele pode dizer, por exemplo, o homem não tem livre-arbítrio. Todas as ações são causadas por fatores anteriores, mas ainda assim devemos responsabilizá-lo por seus atos. Então, quando ele fala isso, o que que ele está falando? Ele usa o conceito de responsabilidade enquanto nega a sua base, a capacidade de escolher. É como exigir moralidade de uma máquina. A máquina não pode escolher, né? Então, hoje é muito normal usar o conceito de responsabilidade. Você tem que ter responsabilidade. Mas ninguém fala do conceito de livre-arbítrio. Eu só falo de responsabilidade. Responsabilidade é uma coisa flutuante. É uma coisa que eu tenho que ter. Mas por quê? Ninguém fala, né?
Qual que é a definição correta de responsabilidade? Pro objetivismo, responsabilidade é separado do livre-arbítrio. Eu só posso ter responsabilidade moral se o homem tem a faculdade de escolher focar sua mente, pensar ou evadir, agir ou fugir. Se eu não acredito que ele tem isso, não faz sentido eu falar de responsabilidade moral. Se eu acredito que o homem ele é determinado, que ele não tem. Vocês já ouviram falar disso, do homem como vítima da sociedade? Ele não tem livre-arbítrio. Ele é vítima da sociedade. Ele se tornou bandido porque ele nasceu lá na favela, ele não teve escolha. Ele não teve escolha. A Rand fala esse exemplo muitas vezes nos livros mesmo. Eu não pude evitar. Eu fui empurrado pela minha cultura. Foi o que eu aprendi. Eu aprendi isso aí. Eu aprendi a roubar, tá certo. Né? Eu não tenho culpa. Eu sou culpado por isso, né? Olha o meu contexto, a minha família, não tive instrução, né? Então eu não posso ser culpado disso, né? Dos crimes que eu cometi. Não posso. Então é uma visão determinada do homem, né? Ou seja, ele não está no controle. Ele não está no controle. É como assim Deus, o meu destino estava escrito por Deus. Eu sou mero sujeito, eu sou mero paciente, né? Eu sou um executor de um plano que já está pronto, não tenho livre-arbítrio. Aconteceu porque tinha que acontecer, né? Não, não depende de mim. Que a Rand fala, né? Que o homem é um ser de evolução. A escolha de pensar ou não pensar é o ato fundamental da sua vida. Então, ser humano está no centro do que significa ser humano, está a escolha de focar sua mente, de pensar ou evadir, de agir ou fugir. Ou seja, de escolha, o ato da escolha. Então, vamos descer as escadas. Vamos fazer a redução, né? Responsabilidade depende do conceito de escolha. Se eu não posso escolher, eu não posso ter responsabilidade sobre um determinado ato. A escolha depende do conceito de livre-arbítrio. Ou seja, o que é o livre-arbítrio para a Rand, né? A capacidade da mente de focar ou evadir. Se não tiver essa capacidade, não tem como escolher. Não escolhe. Livre-arbítrio é redutível a perceptos, ou seja, a gente observa em nós mesmos o esforço de decidir, de focar, de persistir ou desistir diante de um problema. A gente consegue, olhando para nós mesmos e como a gente age, né, esse nível perceptual, a gente consegue perceber que nós temos livre-arbítrio. Por mais que muita gente diga que não existe, né? A gente consegue ver já no nível perceptual essa coisa que existe, esse esforço de decidir focar ou não focar. Então existe, fica claro agora para a Vitória, que o Eric, se ele não arrumou a cama, é porque ele escolheu não arrumar a cama. Não é porque ele não sabe, ele fez a escolha, então pode xingar à vontade. Ah, então, quando alguém nega, por exemplo, o livre-arbítrio, mas mantém o discurso de responsabilidade moral, ele está justamente cometendo a falácia do conceito roubado. Ele usa um termo de nível superior enquanto ele destrói a base, né? O objetivista como responde a isso, né? Sem livre-arbítrio não existe moralidade, porque o ser humano não vai estar escolhendo nem responsabilidade e muito menos direitos. Restaria o que? Apenas causalidade cega, né? Como num animal ou uma máquina, um automatismo, que não é o caso do ser humano, né? Por isso que na filosofia objetivista, esse é um ponto que o Felipe também gosta de comentar bastante, a defesa da liberdade política começa na metafísica, né? O homem é um ser de evolução e qualquer ética ou política que ignore isso é contraditório, que vai contra a nossa natureza como seres humanos. Então vocês percebem que mesmo quando a gente está falando de política, a gente tem que voltar na metafísica. Não tem como pular. Hoje nós vemos muito no debate liberal que é política e economia. O resto não se discute. Vamos direto para a política, direto para a economia. A escola austríaca, né? A escola austríaca é a solução. Só que o que acontece? Eu, com conhecimento também prático, como
um coordenador de mestrado em economia austríaca por muitos anos. O que que os alunos começam? Eles começam iludidos com a economia, que tem muitas coisas boas, não me entendam mal. Mas quando eles vão fazer o trabalho de conclusão, sobre o que que eles vão pensar? Sobre o que que eles escrevem? Eles escrevem sobre ética, epistemologia e metafísica. Porque eles percebem o quê? Que existe uma lacuna, que falta uma resposta. Talvez isso não esteja tão claramente, eles não consigam trazer essa angústia de uma forma clara para mim. Mas eles sabem que falta alguma coisa. Falta alguma coisa aqui. Como é que eu estruturo isso? Eles vão tentar explicar? Não, mano, falta alguma coisa aqui. Falta os degraus aqui da minha escada. Eu entrei aqui no último, no 10º andar, olho para baixo, não tem nada. Só tem uma varinha segurando o prédio inteiro. Onde é que estão os outros andares? E aí eles voltam para pesquisar. Eles voltam nos escolásticos para falar de ética. Aí, quando eles vão nas éticas dos escolásticos, eles tentam fazer um contorno na epistemologia kantiana e eles acabam lá em Deus, lá na metafísica. Fazem todo esse caminho na escola de Salamanca, né, que o Daniel traz ali. Então, eles são obrigados. Se você quiser ter o entendimento, a hierarquia de conceitos ela vai se impor. Cedo ou tarde, ela vai se impor. Porque quando você vai ser apertado para explicar, tu vai ter que voltar para a realidade. Então, se você não souber fazer isso, vai se enrolar, vai gaguejar. E isso para qualquer coisa, não só para estudar a escola austríaca ou nada disso. Para qualquer coisa. Se eu quiser explicar como funciona o julgamento do STF. Claro, que aqui existem outros problemas que o direito, no caso, não é respeitado, mas num julgamento de uma Suprema Corte convencional, eu precisaria seguir o direito. Aqui a gente faz o que a gente quer, né, no Brasil. Mas digo, se eu quiser entender o sistema jurídico de forma, se tu quiser entender a lei brasileira, a estrutura dos julgamentos, por que que vai numa instância e não vai em outra, deveria seguir o direito, né, o que está escrito. Mas no Brasil a gente trabalha diferente. Mas, no geral, no mundo civilizado existem regras, né? Existe um processo. Deixa eu ver aqui os exemplos. Ah, orgulho de ser aluno do meu professor. Realmente, isso, ó, essas questões de escola austríaca eu vivi na pele, pessoal. Não, eu trago vários exemplos para vocês ali, porque eu vi alunos de mestrado e de doutorado mostrando a importância da hierarquia na prática. Então não é acidente, né? É uma necessidade mesmo. Nós precisamos respeitar o contexto e a hierarquia. Não tem jeito. A gente viu agora a falácia do conceito roubado, mas existe outra coisa que se chama conceito inválido. O que que é um conceito inválido? Conceito inválido é um termo que não resulta de uma integração legítima dos dados da realidade. Então, em vez da gente fazer aquele processo que a gente viu de captar semelhanças reais por meio de omissão de medidas, o que que ele faz? Eu combino elementos contraditórios, arbitrários ou irreduzíveis, né? Então, existem três formas principais de fazer isso: contradições internas, por exemplo, círculo quadrado, liberdade compulsória. Esses termos são conceitos inválidos, né? O que eles fazem? Eles violam a lei da identidade. Por exemplo, se algo é um círculo, ele não pode ser ao mesmo tempo ter ângulos como um quadrado. Não dá. Se há coerção, não pode haver liberdade. Onde é, por que existem conceitos inválidos? Porque eles cumprem uma função prática. Eles aparecem em discursos confusos e retóricos, quando a gente tenta impressionar, mas não servem para identificar a realidade, que é o que nós estávamos vendo, né, falando sobre algumas pessoas antes da aula, né? Esses discursos retóricos e rápidos e pessoas que têm boa oratória, às vezes elas usam isso para
meio que enrolar, né? Naquele debate presidencial, os conceitos inválidos aparecem aos montes. Naquela confusão do discurso, eles estão sempre ali no meio. Existem também a, os tipos místicos, né? A forma mística desses conceitos, né? Que são conceitos que simplesmente são termos que eles não podem ser rastreados até a percepção. Alma desencarnada, karma cósmico, o universo espiritual fora do espaço e do tempo. Não tem como chegar no nível perceptual isso, né? Não tem como reduzir esses termos a dados sensoriais. Nem se eu tentasse com uma longa cadeia de conceitos intermediários. Eles ficam flutuando na mente, como imagens poéticas, né? Não tem vínculo com a realidade. São coisas que eu imagino. Teve uma moça que ela coordenava, até comentei, eu acho, com o Daniel e com o Eric também, que hoje ela é uma das principais empresárias que vendem cursos de reprogramação quântica. Reprogramação quântica. Então, ela mistura conceitos da física, né, frequências e tudo mais, e ela empacota como um fenômeno psicológico, né? Então tem todas as falácias juntas. É um pacote. Ela consegue, numa coisa só, ter conceito inválido, anticonceito, conceito místico, tudo. Todas as falácias, tudo que a Rand condena, ela consegue fazer tudo isso num produto. É surreal, assim. É a mente anticonceitual com esteroides. É um absurdo. Então, isso tem uma função prática também. Lembre que esses ataques aos conceitos, eles sempre têm uma função prática. Senão ninguém usaria, né? Pode servir como crença religiosa ou metáfora, ou para vender frequência quântica, né? Mas não serve como conceito científico ou filosófico válido. Eu nunca vou conseguir provar isso. Não tem como explicar isso, né? Eu vou do, eu vou de você compartilhar da minha fantasia, da minha loucura, e, e é isso. Não tem muito o que fazer. Agora, os anticonceitos, sim, são termos criados deliberadamente para obscurecer ou destruir conceitos legítimos. Então, esse é o pior tipo, né? A pior forma de conceito inválido. Que aí a gente tem aqui extremismo. Então, para que ele serve, né? Para atacar a consistência. Então, quem é fiel a princípios é extremista. Então, eu ser fiel a princípios não é uma coisa ruim. Mas aí as pessoas dizem que eu sou extremista porque isso, ser fiel a ter princípios é coisa de uma pessoa ruim, de uma pessoa teimosa, de uma pessoa ah, que, aos olhos da população no geral, é uma pessoa que não tem diálogo, é visto como uma coisa negativa. Isolacionismo, né? Usado para sabotar a defesa da autodeterminação. Então, quem defende neutralidade ou comércio sem intervenção é rotulado como isolacionista. Então, aí qual que é o erro? Eles não só não identificam nada real, mas também desorganizam o pensamento, embaralhando distinções que antes eram claras, né? Então, para que que serve esses anticonceitos? Armas ideológicas, justamente para sabotar o uso de conceitos válidos. Então, quando tu fala, por exemplo, de comércio, hoje em dia, na época das negociações internacionais, do tarifaço e tudo mais, esses conceitos eles vão sendo deturpados, né? O comércio internacional ele é visto como algo ruim, né? Então você permitir que as pessoas que moram num país tenham acesso aos produtos de outro lugar é visto como negativo, porque eu tenho que proteger a indústria nacional, né? Senão eu fico isolado. Então, existem diversas má formulações que elas vão apodrecendo, né, o debate público sobre temas muito importantes. E existem diversos outros anticonceitos que a gente pode trabalhar ali
nas próximas aulas também, mas por questões de tempo eu tenho que me limitar. Então, o exemplo que eu trouxe, né? Liberdade compulsória. Liberdade compulsória. Esse é um termo que existe, né? Que as pessoas usam. Por exemplo, um político em campanha declara, né? O governo precisa obrigar os cidadãos a serem livres, mesmo contra a sua vontade. Então, hoje a gente vê que a, essas políticas de censura, né, essa controle de mídias sociais, isso não é para combater, não serve só para combater fake news, mas é que as pessoas elas têm que aprender a ser livres. Então, para ser livre, elas têm que ser censuradas, né? Elas não podem falar tudo. Para nós mantermos a nossa liberdade, nós temos que ser censurados. Porque senão a gente fala um monte de coisa, daí eu machuco, eu falo alguma coisa dos carioca, o Eric não gosta, aí a gente briga. Uma coisa ruim. Então, o governo precisa ensinar os cidadãos a serem livres. Os cidadãos não têm capacidade de livre-arbítrio, como a gente viu, né? Não tem capacidade de ser livre. Então eu preciso censurar eles, eu preciso guiar, o governo precisa guiar essas pessoas, né? Precisa dar o Bolsa Família, porque elas não conseguem trabalhar, precisa obrigá-las a se vacinarem, porque senão elas não vão se vacinar. Então a maioria, né, não tem essa capacidade de autocontrole, de autodireção. Então alguém precisa dizer para elas o que elas precisam fazer, o que elas podem falar ou não, que é o exemplo de hoje em dia, né, da censura do STF. Então existe uma integração equivocada ali. Liberdade é o quê? Ausência de coerção. O que é compulsória? Presença de coerção. Então é como se eu dissesse escravidão livre, silêncio falante, né? Isso é um termo contraditório. E a definição correta para a gente comparar: liberdade é a condição social em que o indivíduo vive sem coerção iniciada por outros, especialmente pelo Estado. Então, isso é liberdade, corretamente definido. Casos claros de liberdade: escolher profissão livremente, decidir opinião sem censura, né, abrir um negócio sem ter que pedir permissão de ninguém. E casos claros de coerção: prisão injusta, censura de imprensa, expropriações de bens sem consentimento. Ou seja, essa liberdade compulsória, ela não pode ser reduzida a nenhum dado perceptual. Não existe situação concreta em que esse conceito seja possível, né? Racionalmente falando. Então, esse conceito ele nasce de uma contradição. Então, na prática, onde é que a gente vê isso? Como slogan político, né? Para maquiar a coerção como se fosse benefício. Ou seja, a censura, se você vai ver por diversos partidos políticos, não é não é para que os outros não falem coisas, porque a oposição possa falar coisas. Eu não estou censurando a oposição. Eu estou garantindo que o ambiente de diálogo ele não seja tóxico, né? Ele não seja ofensivo. Então, é para isso que serve. Não é para eu ganhar as eleições e impedir que a oposição tenha voz, ou que a verdade seja publicada no jornal. Não é isso. Eu estou evitando o conflito. Eu estou evitando magoar o Eric. Então não se fala sobre o carioca. Não pode. E nem sobre o gaúcho, tá, pessoal? Não pode falar também. Então é isso. Então, vocês conseguem entender o problema desse tipo de conceito. Então, o problema para Rand é que esse termo é perigoso porque ele destrói justamente a clareza conceitual. E a gente vê isso em diversos exemplos, né? Depois, então, a gente vai para. Já conversei
sobre a importância da lógica, né? A questão da identificação não contraditória. E a gente chega na pergunta, então, qual que é a relação da prova e da lógica com a hierarquia? Que é sempre importante a gente ter essas vinculações. O que é uma prova, né? É um processo de mostrar que uma proposição é verdadeira, conectando a passo aos dados perceptuais, ou seja, fazer o exercício da redução, né? Então, é uma forma de redução, né? Aplicada a proposições. É uma cadeia de raciocínio que mostra de onde veio a conclusão. Então, tudo o que a gente falou dos degraus. E a lógica, justamente, é a arte da identificação não contraditória da realidade, ou seja, é o método para a gente fazer essa redução, né? E qual que é a relação com a hierarquia? Nenhuma prova pode começar do topo. Precisamos sempre voltar aos conceitos básicos, que é isso que eu comentei anteriormente, né? Então, a lógica garante que a gente não pule etapas, né? Um termo, um exemplo importante, então, liberdade de expressão, que está muito em voga hoje também. Em uma democracia, as pessoas podem se manifestar livremente, discutir ideias em público e criticar governantes, sem receber um tiro, como a gente viu no dia de ontem. Então, isso é liberdade de expressão. Em ditaduras, opositores são presos, jornalistas são silenciados e livros são censurados. Então, a gente vê isso na realidade, né? A integração. Então, a gente observa que as sociedades que permitem livre expressão, elas produzem mais ciência, arte, inovação. Já as sociedades que censuram ideias mergulham em medo, estagnação e alienação. A gente consegue ver as diferenças e as semelhanças entre os dois cenários. Então, liberdade de expressão é o quê? O direito de comunicar ideias sem coerção governamental, que não é o caso que nós vivemos no Brasil, né? Então, qual é uma prova disso, da liberdade de expressão, né? Da importância, né? Da veracidade dela. O homem é um ser racional, ele precisa pensar para viver. Pensar exige não apenas julgar em silêncio, mas também comunicar, testar e confrontar ideias. Isso é parte do que significa pensar e agir na sociedade, agir como ser humano. Logo, sem liberdade de expressão, a vida racional é mutilada. A mente é forçada a se calar ou a mentir, quebrando o elo entre consciência e realidade. Qual a consequência disso, né? Um uso disso. O indivíduo privado de expressão é forçado a reprimir pensamentos, internalizar medos, viver com autocensura. E o que isso gera psicologicamente? Ansiedade, depressão e perda de identidade. E de fato nós vemos isso, por exemplo, nas universidades americanas, né? O crescimento de casos de ansiedade e depressão nos próprios cursos de psicologia, entre os alunos de psicologia. Porque temas importantes como a própria depressão não podem ser discutidos, não são discutidos com o rigor que deveria. Então, os próprios profissionais de saúde acabam doentes devido a essa impossibilidade de falar, né, e de debater esses temas. Já em ambientes com liberdade de expressão, as pessoas encontram validação social, sentido de pertencimento, né? E capacidade de enfrentar erros e injustiças. No ambiente de liberdade de expressão, eu consigo conhecer o próximo. Eu consigo conhecer o que as pessoas pensam. E isso me permite saber se eu quero mesmo me relacionar com uma pessoa ou outra, porque eu consigo ver os valores que elas têm. Nós vimos ontem mesmo, após o atentado contra o Charles Kirk, nós conseguimos ver nas redes sociais muitos comportamentos que denotam como a pessoa pensa, né? As ações daquelas pessoas, né? As manifestações daquelas pessoas nos promovem, né? Nos permitem entender como elas pensam, quais são os valores delas, né? Então, isso é muito importante, né? Exatamente, né? Até hoje, né? Inclusive páginas de jornais famosos tentando justificar o injustificável. Exatamente.
Tua liberdade de expressão, ela é necessária para o ser humano. Não quer dizer que isso não vai te gerar nojo de ler certas reportagens, né? E não vai te gerar revolta. Isso vai acontecer. Mas pelo menos você vai saber. Não, esse jornal se posiciona dessa forma. Essa pessoa pensa assim. Será que eu quero ser amigo dela? Ou se existe, ou se esse tipo de pessoa estiver no poder, o que que eu posso esperar dela? É uma pergunta importante. Se ela não puder falar, não sei. Pode ser que ela saia e vá cometer um atentado. Agora, se ela puder falar, talvez ela não faça isso, né? Por exemplo. Nós chegamos num tema ali bem legal que é a navalha da Rand. A gente já viu falar da navalha de Ockham, né? Então vamos entender o que que é isso. A navalha da Rand é um princípio metodológico formulado e sistematizado, né, pelo Peikoff, né, dentro do OPAR, que é nomeie seus primários. Essa é a navalha, né? Essa é a arma. Significa o quê? Identifique claramente os conceitos fundamentais com que você está operando e mostre como eles se reduzem a dados percentuais, ou seja, façam redução. Assim como a navalha de Ockham, que é a mais popular, ela corta entidades desnecessárias, a da Rand ela corta o quê? Conceitos flutuantes. Então ela limpa o nível conceitual daqueles conceitos flutuantes que a gente viu antes. Então exige clareza nos fundamentos e impede raciocínios que partem de premissas sem validação. Ou seja, a navalha dela é como ir no barbeiro, ela tira a barba, ela tira até o início da barba, né? Não deixa nada, não deixa a pele lisinha, sem nenhum tipo de problema, né? Não deixa passar nada. Então, tudo que é conceito, vamos dizer, conceito flutuante que não volta à realidade, tudo cai no chão. Só sobra aquela pele lisinha. Não é o nosso caso, mas não é porque eu tenho conceitos errados, tá? O Daniel também não. Também tem barba ali, então não, foi só um exemplo, tá? Pode ter barba, não tem problema. Então, a função da navalha é justamente essa: manter objetividade, clareza e disciplina no pensamento. Existem formas de negação dessa navalha. Então, aceitar premissas herdadas sem verificar se elas podem ser reduzidas, ou seja, o que muitas pessoas fazem, né? Começar a filosofia de onde a geração anterior parou. Então, da onde meu pai falou que era certo, eu continuo lendo. A partir disso, eu não questiono se essa filosofia é correta ou não. Eu só vou seguindo. Isso acontece muito na religião, por exemplo, né? Tratar conceitos derivados como autoevidentes, sem mostrar suas raízes. Por exemplo, defender direitos sem explicar de onde eles vêm. Eu tenho uma vizinha que ela sempre diz, não, eu tenho meus direitos. Onde é que vem esses direitos? Né? Eu tenho direitos a fazer o que eu quiser aqui no prédio. Mas de onde é que vem esses direitos? Por que tu tem esse direito e eu não tenho? Como é que funciona isso? Vocês já viram isso, né? E devem ter vivido. O próprio Daniel viveu isso recentemente. Né? Outra forma de negação é permitir conceitos flutuantes, né? Que soam plausíveis, mas não têm vínculo com a realidade. Frequências quânticas, como eu estava falando antes, né? Parece que faz sentido. Pegou da física, soa bonito, mas na verdade não tem vínculo com a realidade. O conceito direito de propriedade, esse é muito, muito interessante, né? E é aqui que eu trago a comparação com outros autores liberais também. Então nós já vimos a questão de propriedade. Vocês podem lembrar da ideia da criança, né? Que alguém pega o coleguinha pega o teu brinquedo sem pedir. E aí eu digo, não, pô, isso aqui me devolve que é meu, né? Então, esse simples ato que a criança faz, ela já distingue uma posse legítima e uma apropriação forçada. Alguém que vem ali e pega uma coisa que é minha sem me pedir. Então, ela já entende que existe uma diferença entre usar ou trocar algo de forma legítima, por exemplo, eu te emprestar para o Daniel um brinquedo e ele me emprestar o dele, e nós brincar juntos, ou ele chegar e roubar o meu brinquedo. Então, a criança já consegue perceber isso, né? Que existe uma definição. Então, a propriedade é o quê? O direito de usar e dispor de um fruto, de um bem, fruto da produção ou da troca voluntária. Ou seja,
Propriedade advém de um direito, de uma troca, né, de usar ou dispor, através de uma troca voluntária, não de algo coercivo, né, algo que eu vim e roubei. E aí surge a navalha da Rand, né? Então, para justificar a propriedade, não basta invocar tradição ou religião. É porque Deus me deu, meu pai me deu. Não. É preciso nomear os primários, que é aquilo que a gente tem feito na aula. O homem precisa agir para viver. Agir exige manter os frutos da própria ação. Logo, o direito de propriedade é uma derivação lógica e necessária do direito à vida. Não é porque eu quis. Não é porque sim. Se eu não tenho esse fundamento claro, qualquer defesa da propriedade fica vulnerável ao quê? A ataques ideológicos, né? Vamos ver uns exemplos, então, para finalizar a aula sobre outros autores liberais, né? Para o John Locke, como é que ele definiu propriedade? É uma extensão do trabalho humano. Ao misturar seu trabalho com a terra, o homem torna-se dono dela. Então é isso que ele entendia como propriedade. Eu me tornava propriedade quando eu misturava o meu trabalho com a terra, ou misturava o meu trabalho com alguma outra coisa. Mas o fundamento dessa ideia era uma lei natural dada por Deus. Ou seja, se a base é mística, basta rejeitar Deus para minar o conceito. Porque se o teu Deus diz que é teu, o meu diz que é meu, vai ter um problema. Esse conceito não serve para nada. Ele deixou. Então, o que, que o Locke fez? Ele não aplicou a navalha. Ele deixou o primário aberto. Deixou a base fraca. O Bastiat. Ele defendia a propriedade como direito natural e divino. Então, a propriedade é um dom de Deus anterior à lei humana. O problema, se é dom divino, não é redutivo à percepção, nem ancorado na realidade da ação humana. Ou seja, é uma premissa, a premissa que ele adotou era uma premissa herdada, não demonstrada. Então eu dependo de que o Daniel, o Eric e a Vitória concordem com a minha visão de Deus, com a minha religião. E aí talvez, só talvez nós possamos chegar numa numa definição de propriedade que funcione. E a gente sabe que isso não funciona. E nunca funcionou. Esse tipo de base mística para propriedade. O Hayek, por sua vez, ele dizia que a propriedade é resultado de costumes e evolução cultural, ou seja, instituições surgem espontaneamente para organizar a sociedade. E aí elas produzem uma coisa que chama propriedade, direito de propriedade. Mas se é apenas uma tradição, ela pode ser modificada ou abolida por outra tradição. Então a propriedade ela vira o quê? Uma convenção histórica, não uma necessidade lógica. Então se amanhã surgir um outro governo, um governo comunista, socialista, vai lá e toma minha propriedade. Porque é o quê? É uma tradição, é uma convenção. Como foi convenção antes ter propriedade, agora não é mais. Então eu posso expropriar a propriedade do Daniel, sem problema nenhum. Então, o conceito de propriedade nessas escolas, ele fica flutuante, parece sólido, mas vai ser dissolvido no primeiro questionamento. Então, para fortalecer o objetivismo, ele não fundamenta a propriedade em Deus, na história ou em convenções sociais, mas na natureza do homem, fincado na realidade. O homem vive produzindo valores. Para viver, precisa manter e usar o que produz. Se ele não puder fazer isso, ele morre. Então, a propriedade é a condição básica, prática de sobrevivência do homem. Então, quem ataca a propriedade, do ponto de vista objetivista, ataca a própria vida do homem racional. Então, não tem como fugir. A base fica muito clara, né?
No material também eu trago o exemplo de justiça distributiva, né? Para que vocês deem uma olhada depois. E aplico a navalha da Rand, né? Então, o que que ela fala, né, sobre justiça distributiva? Acho que vamos terminar com esse exemplo para fechar com chave de ouro. Quando um político ele afirma, né, é justo redistribuir riqueza, tirar de quem tem mais para dar para quem tem menos. Na superfície é só plausível, né? Soa plausível para muita gente. Quem não gostaria de ver menos desigualdade? Quem? Eu não gosto de ver. Eu não gosto de ver pessoas na rua morrendo de fome. Eu não gosto. Com certeza eu acho que você não gosta também, né? Eu não conheço ninguém que goste, né? Então o que que se faz integração equivocada ali, né? O orador, o político, né? Ele torna a palavra, ele toma a palavra justiça como se fosse auto-evidente e combina isso com distribuição compulsória de renda. Qual que é o erro ali? Tu vê que ele mesclou as duas coisas. Ele trata como justo um processo que ignora mérito, esforço ou produção. Então, o conceito de justiça ele perde totalmente significado. Qual que é a definição correta de justiça? É a virtude de dar a cada um o que lhe é devido de acordo com seus méritos e ações. Olha a diferença entre as duas coisas. Então, quando eu aplico a navalha da Rand, eu devo perguntar: quais são os primários de justiça? O homem age por escolha, a vida humana depende de reconhecer valores produzidos por essas escolhas, e a justiça é justamente o ato de reconhecer isso, a realidade das ações humanas, e distribuir, então, cada qual o que lhe é devido, né? O que lhe é merecido, no caso, não é devido. Se a redistribuição ignora o método e trata desigualdade como critério, é o que ela está fazendo? Ela está usando o termo de justiça fora do contexto onde ela surgiu. Fora do contexto onde ele surgiu. Então tem todo um esforço para chegar a uma definição de justiça objetiva, e chega alguém, vai lá e rouba. Pega só o rótulo justiça e esquece toda a base. Por exemplo, o socialista. O que é justiça para o socialista? Igualdade de resultados. Isso é justiça. Igualdade de resultados. Qual que é o problema? Essa definição ela contradiz o mérito e recompensa o quê? A inércia tanto quanto o esforço. Então, eu trabalhar e eu não trabalhar, eu mereço a mesma coisa. Essa é a visão do socialista. Qual que é o resultado? Justiça vem a se tornar igualitarismo, né? O Rawls, por exemplo. O Rawls, pro Rawls, justiça é o quê? Compensar desigualdades de origem, como nascer com mais ou menos talentos. Como todo mundo nasce com talentos diferentes, o papel do governo, o papel de alguém moral, é a justiça seria o quê? Como seria um mundo justo? Compensar as desigualdades de origem. Que isso se toma o formato de cotas e tantas outras coisas, né? Qual que é o problema, então? No caso do Rawls, o mérito desaparece, porque tudo é visto como acaso. Ninguém escolheu o cérebro que ganhou. Eu não posso levar o mérito por isso. Assim, a justiça vira redistribuição permanente, porque eu tenho sempre que ficar nesse esforço de quê? De supostamente igualar as condições. Já os utilitaristas, o Bentham e o Mill, associam justiça ao que gera maior bem-estar coletivo. Uma outra forma de ver justiça. Qual é o problema desse critério, então? Ele permite sacrificar indivíduos produtivos em nome de uma suposta maioria. E a gente viu exemplo disso em muitos regimes totalitários também. Então, todas essas outras posições, elas cometem o mesmo erro. Não reduzem o conceito até seus primários.
não mostram a conexão com ação e mérito. Então vocês percebem que um conceito como justiça, ele pode ser deturpado de milhares de formas, né? Uma forma é o positivismo, como o Daniel colocou aqui. Para o objetivismo, como ficou claro, justiça não é nivelar resultados nem redistribuir riqueza. É reconhecer a realidade das ações humanas, premiar quem produz e responsabilizar, né, quem viola direitos. Portanto, esse termo justiça distributiva é um anticonceito. Usa a palavra justiça para destruir o seu significado. Então, essa é a lição que a Rand e o Peikoff nos trazem. Então, da página 25 até a página 30, vocês vão ter os exemplos que a Rand faz, o Peikoff faz das diferentes escolas, como a gente já trabalhou nas outras aulas, né? O intrínsecismo, o subjetivismo e o contraste com o objetivismo, né? Que a gente já vinha fazendo nos exemplos da última aula. Aqui é mais uma questão teórica que, nesse momento, não tem necessidade de repetir, mas eu peço que vocês leiam porque ficou bem estruturado e isso também vai constar no material de resumo que eu vou montar amanhã sobre o capítulo 4, né? Em preparação ao capítulo sobre razão, que é muito forte e vai trazer elementos bem legais para a gente discutir os graus de certeza, né? Não existe certeza ou incerteza, existem graus de certeza. E nós vamos entender um pouco mais o que isso significa. Não sei se ficou dúvidas, pessoal. Pode abrir o microfone, o Eric, o Daniel. Perfeito. Eu recomendo sim a leitura novamente do capítulo. Eu busquei trazer os exemplos claros, fazer as ligações necessárias, né? É importante que a detecção, por exemplo, de um anticonceito, de um conceito inválido, esse é um exercício ele é um exercício complexo, ou seja, imaginem que eu trouxe um exemplo de um conceito por pergunta, no caso que eu desenvolvi. Imagine que esse exercício tem que ser feito para todos os conceitos, né? Ou pelo menos para os conceitos principais, como nós vimos na última aula. Então, é um processo de integração e um processo de redução muito que leva o seu determinado tempo. Então, também não espero que vocês vão entender e integrar tudo isso dentro somente dessa aula. Mas eu acredito que eu consegui transmitir ali as bases do conhecimento, a questão do contexto, da hierarquia e do aspecto relacional entre a mente e a realidade. Então, sugiro rever a aula também. O material vai ser disponível amanhã de manhã. E se ficarem dúvidas, vocês sabem, é só comentar no privado. Então, uma ótima noite, pessoal. Um abração.